Hoje eu vou falar da alopécia, uma doença do couro cabeludo que faz com que muitas pessoas percam o cabelo, né, os pelos do corpo em total ou parcial. A alopécia é uma doença do couro cabeludo que ela pode ser tratada. Ela pode ser investigada por um médico, tá? Às vezes acontece de formas diferentes, né? Tem pessoas que perdem somente na cabeça, tem pessoas que perdem também na sobrancelha, nos cílios, nos pelos pubianos e assim por diante. É muito triste para quem sofre dessa doença. Muitas vezes essa doença também ela é desenvolvida por estresse, né? A pessoa fica muito estressada por algum motivo, fica muito nervosa. Na verdade, nós usamos muito a palavra estresse, que muitas vezes não é somente estresse, é a palavra nervosismo, que são problemas que nós enfrentamos aí no dia a dia, que nos enervam muito, que te fazem com que a gente perca muitos cabelos, perde muito também a elasticidade da pele e assim por diante. O estresse, na verdade, é uma palavra muito suave para dentro daquilo que a gente sofre no dia a dia. É uma palavra que pega leve, porque nós precisamos ter muita calma no trânsito, muita calma com a família, muita calma em momentos assim que nós não queríamos estar passando por aquilo, e tudo isso faz com que a gente tenha esse tipo de problemas muitas vezes, viu? A alopécia é um dos problemas que se revelam nesses instantes. E não é só a alopécia não, viu, gente? Muitas vezes até o câncer é revelado principalmente pelas nossas emoções, tá? Emoções que nem sempre são boas. Vou mostrar agora para vocês aqui uma explicação de todos os tipos de alopécias que nós podemos ter. A alopécia androgênica, que é a perda permanente de cabelo do couro cabeludo, tá? Então, o que eu falei antes, vocês é a calvície, é onde você perde e normalmente é hereditário, então não nasce mais cabelo ali, é muito difícil. Então, a resolução aí do problema será então um implante capilar. A alopécia areata é quando é aquela queda repentina de cabelo que começa com uma ou com outras áreas calvas circulares que podem se sobrepor, né? Que eu mostrei aí vários casos para vocês. Essa então é chamada de alopecia areata. O eflúvio telógeno é aquela condição reversível em que o cabelo cai depois de uma experiência estressante, o famoso estresse que eu acabei de falar para vocês, né? Que causam mesmo, gente, muitas quedas de cabelo, enrugamento na pele e diversos fatores aí e problemas que podem influenciar aí dentro da sua pele ou do seu cabelo. E o eflúvio anágeno é aquela perda anormal de cabelo durante a primeira fase, né? Aquela fase chamada anágena do ciclo do crescimento do cabelo. Então, essa fase é chamada de eflúvio anágeno. A alopecia é a redução parcial ou total de pelos ou de cabelos em uma determinada área da pele. Ela apresenta várias causas, podendo ter uma evolução progressiva, resolução espontânea ou controlada com tratamento médico. Quando afeta todos os pelos do corpo, né, do pubis, da sobrancelha, dos cílios, ela é chamada de alopécia universal. E quais são as causas dessa doença tão chata, né, gente? Então aqui estão as explicações. A androgenética é a causa mais frequente da alopécia entre homens, mas também afeta as mulheres. Começa a se manifestar ali na puberdade, 15, 16 anos, até a vida adulta. Tem vários graus, como o próprio nome diz, é uma associação de fatores genéticos com o hormônio sexual masculino, a testosterona. Outra causa é areata, relacionada especialmente a fatores autoimunes, e seu agravamento é influenciado pelo famoso, né, emocional, que é o estresse. A alopecia areata é caracterizada pela perda rápida, parcial ou total de pelos em uma ou mais áreas do couro cabeludo, ou ainda em áreas como barba, sobrancelhas, pubis, etc.
O renascimento dos pelos podem ocorrer espontaneamente em alguns meses, porém, em alguns casos a doença progride, podendo atingir todo o couro cabeludo, que é a alopecia total, ou todo o corpo, né? Que se chama então alopecia universal. Temos também a congênita, ligada a fatores hereditários, né? Como a ausência total ou parcial desde o nascimento, que eu falei para vocês, a calvície. A traumática, que tem origem em contusões ou lesões do couro cabeludo. A traumática, ela funciona assim, por exemplo, eu já sofri um acidente onde eu fui atropelada e a minha sobrancelha foi cortada ao meio. Foi arrancado um pedaço do meu couro cabeludo. E dentro do couro cabeludo, aqui onde tem o meu cabelo, também foi cortado partes. Então essa é uma parte traumática, uma causa traumática, onde não tem como mais nascer o cabelo, tá? Vai ficar pro resto da vida com aquela lesão no couro cabeludo ou então em outra parte onde você tem pelo. A neurótica, ela é também chamada de tricotilomania, onde o indivíduo arranca, né, os próprios cabelos, conscientes ou não. Conheço várias pessoas que têm esse tipo de doença e até comem o cabelo. Eles arrancam o fio do cabelo pela raiz, tem até uma partezinha branca, né, embaixo, e muitos deles comem essa parte, né? É uma doença muito séria que deve ser tratada, que é chamada então de tricotilomania. A secundária ou medicamentosa, que aparece após algum distúrbio interno dos órgãos, doenças, infecções, medicamentos, como a quimioterapia, por exemplo, né? Então, daí pode aparecer a queda de cabelo medicamentosa, essa é a causa. A seborreica, a dermatite seborreica do couro cabeludo, é um distúrbio muito comum, onde pode ser observado uma escamação, ou uma coceira, ou uma eritema. Contudo, é uma doença que raramente determina uma retração significativa dos cabelos, tá? Então, não é... A seborreica, dificilmente a seborreia, ela vai causar quedas, né? Uma queda muito significativa no teu couro cabeludo. O eflúvio, também chamado de diflúvio, é a causa mais comum de perda de cabelos entre mulheres e consiste na quebra harmoniosa do ciclo da vida capilar, tendo várias causas. Normalmente responde bem aos tratamentos médicos. Então, quando nós sofremos sempre um ciclo, né, do nosso crescimento de capilar costal. Muitas, principalmente nas mulheres, elas apresentam essa doença, né, do eflúvio, que em cada ciclo elas perdem muito cabelo. Mas isso tem tratamento médico, tá? A dieta pobre em ferro, dietas que cortam o consumo de carne vermelha, tá? Para você que é vegano, vegetariano, então saiba que a carne, apesar de todo o conhecimento, né, de todo... Eu respeito muito os veganos e os vegetarianos, pela energia do bicho, né, que foi morto, aquela coisa toda. A carne vermelha, ela tem grande significado dentro do nosso organismo, tá? Então, a falta da carne vermelha pode causar uma dieta pobre em ferro. Então, também nós encontramos muito ferro em vegetais de cores verdes fortes, tá? Como a couve, o brócolis e etc. Tá? Tem muitos vegetais e folhas, né, que são assim, que nós podemos estar consumindo, que vão nos auxiliar aí para ter um cabelo mais forte, para um crescimento melhor do nosso cabelo. Pessoas alérgicas, né, ao glúten, do trigo, à lactose, então são mais propensas a terem calvície. Essas condições de alergia se manifestam em outros sintomas, porém pouco relacionado a isso. A alopécia, de uma forma geral, e em especial a alopécia androgênica, forma mais comum, né, de perda de cabelo, é mais comum em homens do que em mulheres. Chega a afetar entre 50% e 80% dos homens caucasianos. Tem evolução progressiva com a idade. Na quinta década da vida pode atingir 40% dos indivíduos ou 80% por volta da oitava década. Tratamento. O primeiro passo da alopécia é definir qual é a sua causa. Existem diversas modalidades médicas no manejo, a saber, soluções capilares,
mesoterapia, implante capilar, vitaminas, shampoos especiais e também casos em que o paciente foi tratado com produtos à base de aloe vera com excelentes resultados. Então, nós precisamos sempre saber qual é a causa. A primeira coisa que eu falo para vocês, então depois de vocês conhecerem o que é a alopécia, o que é calvície, a perda de cabelo, como que se ocorre isso, é você procurar um médico quando você tem um problema muito sério para resolver. Eu sempre falei durante toda a minha vida e vou falar aqui para vocês. A gente só deve se assustar com a queda de cabelo quando ela for concentrada em algumas áreas. Então, quando a gente apresenta esse tipo de situação em que há um centro onde está sendo derrubado o cabelo, está caindo o cabelo, está caindo em mechas, então o nosso caso é muito sério e nós devemos estar então procurando um médico para solucionar o nosso problema. Esse problema se chama alopecia areata, tá? Então vá lá, procure um médico, faça todo o seu tratamento. Com certeza, então, você vai estar sendo ajudado. Muito obrigada, tudo de bom para você e obrigada por estar aqui no canal da Pretinha.